Boa tarde a todos. Inicia-se aqui mais um programa Vitrine Social e Saúde. Hoje nós vamos falar sobre a saúde bucal. Tema muito importante e que muitas vezes nós não discutimos com tanta ênfase. Hoje nós estamos com espaço aberto para um bate-papo, onde nós vamos responder as perguntas, nós vamos discorrer sobre o assunto. Eu, Dr. Elias Gonçalves Souza, com a doutora Ina Márcia, nós vamos estar levando as informações e tirando as dúvidas de vocês. Boa tarde, pessoal. Vitrine Social e Saúde vem mais uma vez com um assunto aí de extrema importância para a população. Vamos falar sobre saúde bucal para todos. Mas antes disso, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, que isso ajudará bastante a chegar esse conhecimento a outras pessoas. Compartilhe também a nossa live nesse momento, viu? Que a gente precisa de uma certa audiência. Nós estamos aqui com o maior empenho para falar sobre esse assunto que para nós é de suma importância e a gente sabe que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse assunto, embora muitas vezes a gente faça perguntas e a pessoa no decorrer do momento ali, não tenho dúvida, e a gente vai conversando e de repente as dúvidas aparecem, né? Nós já estamos com perguntas aqui, doutor Elias, na live aqui, ó. O Zezé Pord pergunta: quando devemos começar a prevenção odontológica? Bom, isso é interessante. Antigamente a prevenção não existia ou começava a partir dos 7 anos, quando nasciam os dentes permanentes, né? Hoje a gente já começa essa prevenção durante a gestação e a partir do momento que aparece o primeiro dentinho, a criança já visita o dentista regularmente, né? Foi uma mudança de foco, de visão muito grande. Hoje a gente sabe que se a prevenção for feita lá no início, desde as orientações à mãe durante o pré-natal odontológico, com todos os cuidados, quando a criança nasce, ela já sabe como cuidar da gengiva, como fazer a higienização da criança. Quando chega o primeiro dente, ela já está orientada a cuidar. Então, nos dias de hoje, essa prevenção é feita com o bebê lá dentro da barriga. É isso mesmo. Antigamente procurava-se só pela dor, né, doutor Elias? E agora o pessoal já entendeu que a prevenção é o melhor remédio para tudo, né? A prevenção na saúde do corpo, a prevenção na saúde mental. A gente precisa começar a entender a necessidade dessa prevenção. Antes procurava-se somente pela dor, não é isso que acontecia? Só pela dor. As pessoas não valorizavam a dentição decídua, porque era os dentes que iriam trocar, né? As pessoas não valorizavam isso. E hoje a gente sabe da importância que é esses dentes decíduos, né? Porque eles servem de orientação para a dentição permanente. E os dentes decíduos também precisam de estímulos. Hoje as crianças não estão comendo mais comidas duras, né? O pessoal não quer mastigar uma cenoura crua, não quer mastigar castanha de coco. E isso antigamente as pessoas faziam uso habitual disso. Hoje a pessoa não quer cortar a carne no dente, né? Sempre com o talher, ali com a faca. Isso dificulta muito o estímulo que se deve ter com o osso, com os músculos ali para o desenvolvimento, para haver um encaixe perfeito dos dentes. Por isso que hoje se usa muito aparelhos. Porque a pessoa perdeu, não foi isso, doutor Elias? Esse estímulo de comida mais sólida, né? Hoje as comidas são bem cozidas, mais pastosas, bem fácil de comer, não exige tanto da musculatura, nem tanto desse atrito que se tinha antigamente para comer.
e estimular o crescimento ósseo e desenvolvimento ósseo e muscular. Doutora Ina, nós temos alguns fatores aí. Por exemplo, igual você falou da mastigação. O exercício mastigatório, ele trabalha toda uma estrutura orofacial, ou seja, as musculaturas da face, da deglutição, elas são todas trabalhadas durante a mastigação. E o crescimento dessas estruturas, o desenvolvimento durante a fase de crescimento, é onde o dente de leite vai trabalhar, gerando estímulo para desenvolver as estruturas ósseas para receber os dentes permanentes depois. A criança que não mastiga, a criança que chupa dedo, a criança que chupa bico, ela gera uma atrofia, ou até mesmo a criança que perde o dente antes da hora por cárie, ela gera uma atrofia, ela deixa de desenvolver de uma forma satisfatória e depois os dentes vão nascer todos apinhados, ou como o povo antigo dizia, encavalados, sem espaço, por falta desse estímulo mastigatório e por conta do cuidado que não houve durante esse desenvolvimento. Outro problema que nós temos também é a mistigenação de raça. Miscigenação. A mistura das raças. Nós temos a raça negra, nós temos índios, nós temos orientais, nós temos europeus. A nossa raça é muito misturada. Então, às vezes, a criança herda a boca pequena da mãe e o dente grande do pai. Na boca pequena da mãe não cabe tantos dentes grandes igual tem na boca do pai. Ou vice-versa. Ou às vezes herdam a boca grande demais com os dentes pequenos demais. São todos cuidados que durante a infância a gente tem que observar para poder colocar o aparelho correto, na fase correta, para a criança ter um bom sistema mastigatório, ter uma função mastigatória eficiente e, ao mesmo tempo, a estética. O bom encaixe dos dentes, aquele sorriso bonito, porque senão a criança vai ficar complexada de sorrir na frente dos coleguinhas. A gente precisa ter essa observância. As nossas crianças precisam, ali pela fase dos 5, 6 aninhos, No máximo, hein? já ter uma radiografia panorâmica, para ver se tem algum germe dental do permanente que não vai nascer. Ou para perceber se aqueles dentes que vão vir, que são os permanentes, têm espaço para nascer, que muitas vezes não tem espaço devido a essa miscigenação de raça, essa mistura que nós temos aqui. Às vezes os dentes não cabem na cavidade oral. E para isso a gente vai usar aparelhos ortopédicos que vão estimular, né, o crescimento ósseo e o crescimento, através disso, os músculos vão gerar esse crescimento também, viu? Então, quando você levar a sua criança ao dentista, peça para ele uma radiografia panorâmica. Hoje os dentistas também estão mais conscientes, né? E os pais também, porque a nossa geração já sofreu bastante com essa questão de saúde bucal e o pessoal hoje está mais informado, procura mais informação e a gente procura dar para os filhos da gente aquilo que a gente não teve. Então, por isso, o pessoal hoje tem um cuidado maior. Mas muitas vezes ainda alguns pais relutam contra essa inovação científica, né? Porque os estudos vieram, né, doutora Elias, provando que tudo que se faz de forma preventiva, o resultado é melhor. Então, quando um dentista fala para colocar um aparelho numa criança ainda de 5, 6 anos, alguns pais ainda questionam essa questão do aparelho, mas a gente fala para colocar porque a gente sabe que através da radiografia não tem espaço, ou às vezes a gente vai corrigir um crescimento indesejado, ou a gente vai estimular um crescimento
que precisa ser estimulado, né? Então a gente reposiciona a mandíbula, a gente estimula o crescimento maxilar, a gente inibe crescimento mandibular, dependendo da situação que a criança esteja. De acordo com a necessidade de cada um, né, doutora? Isso, de acordo com a necessidade de cada um. E falando de saúde bucal para todos, né? A gente fala de criança, né? E às vezes a pessoa, a gente tem esse preparo, esse cuidado todo com criança, mas os idosos também precisam ter um cuidado todo especial. Esses dias eu estava no consultório e uma senhora de 86 anos estava achando que não era necessário mais tratar dos dentinhos dela. Já estou com 86 anos, para que eu vou tratar dos meus dentes? A saúde bucal é importante em qualquer idade. Doutora, mas vamos voltar lá na questão da criança. Me veio aqui um exemplo. É importantíssimo o pai se preocupar em levar o filho a cada 6 meses, pelo menos, no dentista. A gente já tem programas mensais de acompanhamento para não deixar a criança ter cárie, mas vamos dizer que vá de 6 em 6 meses. Eu tive um caso lá no consultório de uma criança que ia regularmente ao dentista, mas o dentista não observou que de 10 para os 11 anos de idade, ele não tinha o primeiro molar permanente inferior. E quando essa criança chegou para mim no consultório, a primeira coisa que eu observei foi a falta do dente permanente. Foi assim, bati o olho na boca da criança, uai, mas ele já perdeu o molar permanente? E o pai falou, não, ele nunca perdeu o dente. Bom, aí eu falei assim, não, então eu quero um exame radiográfico para ver o que aconteceu, se não formou. E encurtando essa história, tinha formado um cisto, esse dente não conseguiu nascer, formou um cisto grande na mandíbula e a mandíbula estava fininha, correndo risco de fraturar. A criança brinca, corre, se bate aquela boquinha, tinha fraturado a mandíbula dele e ele tinha ficado com um defeito. Isso por falta de observância do colega que acompanhava. Então a gente precisa observar qualquer coisa diferente do padrão normal para a idade da criança, a gente precisa estar atento. E quando a gente faz esse acompanhamento que pede a panorâmica e que acompanha ali, vê o tamanho do dente que está nascendo, a altura que ele está, se o de leite está atrapalhando ou não o nascimento, acompanhamento para depois, de forma ortodôntica, tracionar o dente permanente para o lugar. Então, assim, falta dessa atenção básica e que hoje é a proposta dos dentistas estar fazendo. É isso mesmo. A gente fica assustado de ver às vezes algumas falhas, né? E hoje a saúde bucal não tem limite. Doutora Elisa, eu quero te perguntar uma coisa. Tem limite para se fazer implante? A idade? Não. Em qualquer fase da vida, há a formação de osso. Se fosse assim um idoso, ia quebrar um fêmur, por exemplo, não ia ter como colocar uma prótese da cabeça do fêmur ali, porque não ia dar certo, não ia prender. Quebrou um braço, uma perna, não ia colar mais. A todo momento existe formação de osso e reabsorção de osso. Isso é para a vida inteira. A gente não coloca implante em criança, adolescente em fase de desenvolvimento. A gente espera passar a fase do desenvolvimento para colocar o implante. Às vezes porque o germe dental do permanente não formou, às vezes porque a criança sofreu um acidente, perdeu o dente permanente. Por esses motivos, a gente até põe implante, mas após os 18 anos, depois que passou a fase de crescimento. O idoso também pode fazer o implante desde que a saúde dele esteja bem, né?
O idoso é necessário fazer o implante por causa da qualidade de vida. Muitas vezes o idoso tem um par de prótese e não tem um rebordo adequado, não consegue uma boa mastigação e fica sofrendo. Quando faz o implante, que coloca a prótesezinha dele lá, ele começa a comer de novo, comer alimentos que ele não comia antes, mastigar bem os alimentos. Um alimento bem mastigado, ele desce para o tubo digestivo, vai para o estômago, toda a digestão fica facilitada e evita um monte de problemas como azia, refluxo, má digestão. O intestino absorve melhor os nutrientes daqueles alimentos, porque foi feito um trabalho de mastigação bom pela boca. Começou ali. Isso mesmo. E a gente percebe também quando você falou em refluxo, né? Muitas vezes as pessoas têm desgastes dentais pelo refluxo, né? Nós já passamos por essa situação no consultório, não foi, doutora Inês, com o paciente? Que ele tinha refluxo e o médico falava que não. Conta a história pro pessoal aí, como que foi. A gente observa regiões do dente onde ele não tem contato mastigatório, ou seja, onde ele não tem atrição, e o dente estava desgastado, que estava chegando a dentina, não tinha esmalte mais. E o que faz esse desgaste, essa erosão, esse buraco no dente, é a acidez. Vai lá e desmineraliza e rouba todo o esmalte. E muitas vezes vai fazer o exame e não dá o refluxo, não acusa. Até que, no caso desse paciente, eu peguei e fiz uma documentação fotográfica, laudei e mandei para o médico. O médico observou e foi fazer exames mais aprofundados e chegou à conclusão que realmente ele tinha um refluxo. A regurgitação gástrica causada pelo refluxo durante a noite estava acabando com os dentes dele, estava destruindo tudo. Vamos falar de coisas simples da escovação, né? Você ficou doente, a sua escova também ficou doente. O porquê dessa expressão, doutora Elias? Você ficou doente, a sua escova também ficou doente. Bom, quando a gente adoece, a gente está gripado, tem alguma infecção de garganta, alguma coisa assim. E agora com o Covid também, né, pessoal? A gente escova os dentes, fica impregnado na nossa escova bactérias, fungos, vírus, o que normalmente já está. E é habitual a gente sarar e não trocar a escova. A escova continua doente. Essa é a razão da escova estar doente. Você adoeceu e adoeceu sua escova. A escova é um investimento muito barato. A escova, por mais cara que ela seja, o benefício dela torna ela barato. E se você não tem condições de ter uma escova cara, de alta tecnologia, com uma boa técnica empregada, uma escova baratinha resolve o problema. Então, assim, adoeceu, usou aquela escova, troca a escova. Sarou, sara a escova também. A escova começou a danificar as pontas, está desgastada, começou a estragar um pouquinho, troca a escova. Vamos estipular um prazo aí. Acostuma-se dizer que uma escova deve ser trocada a cada 3 meses. Eu não falo assim para os meus pacientes, não. Começou a entortar a pontinha da cerda, pode ter uma semana de uso. Troca. É barato pelo prejuízo que ela vai te causar, danificando a sua gengiva, não limpando o suco gengival e permitindo que junte bactérias ali. Bom, se a sua escova estragou em uma semana, é porque você está pondo força demais. Vamos rever a sua técnica. O seu dentista também está qualificado
para rever a técnica junto com você, e você não precisa dessa força toda para escovação. Escovação não é força, é técnica. Quanto mais força você põe, mais você danifica estruturas nobres, como gengiva, que depois vai afastar, expor a raiz e te dar sensibilidade. Você não vai limpar os cantinhos do seu dente, e por causa disso você vai ter acúmulo de tártaros, que vai gerar inflamação na sua gengiva, vai te gerar problema periodontal e às vezes vai te levar a uma endocardite bacteriana. Então nós temos que observar com muito cuidado a questão da escova. Ela é algo assim de extrema importância para as nossas vidas, extrema importância para a nossa saúde bucal e sistêmica. É verdade, a escova é um fator primordial. Mas somente a escova não resolve o nosso problema de higienização oral, né, doutora Elias? A gente costuma dizer, nós temos um kit básico para tudo, tem esse kit básico, né? Nós temos o kit básico da escovação, que é a pasta dental, uma escova boa, razoável e um fio dental. A gente recomenda que faça a escovação sempre após as refeições, tá? E o fio dental, se caso você não tenha o hábito, adquire esse hábito, né? Porque você necessita de fazer a remoção dos alimentos que fica ali entre os dentes. A escova não consegue isso. Então a gente precisa colocar essa ideia na cabeça das pessoas de que o fio dental às vezes é muito mais eficiente e necessário do que a escova. Não se dispensa a escova, portanto não se dispensa o fio dental. A quantidade de pasta dental que vocês devem usar na escova é mínima. Quando tem ali na propaganda que eles colocam aquele monte de pasta dental da escova, aquilo ali é uma propaganda. Aquilo ali é para vocês comprarem a pasta dental. A gente usa, em vez de ser de comprido a pasta dental, a gente usa de lado, como se fosse um grãozinho de ervilha, muito pouco, para fazer pouca espuma. E a escovação, a gente garante ela de uma forma mais eficiente se a gente fizer de frente ao espelho. As pessoas têm o hábito de ficar olhando para baixo e não olhar para o espelho, ou às vezes de nem escovar os dentes do banheiro, às vezes vai lá para o sofá e fica escovando. Se você já desenvolveu uma boa técnica, um bom condicionamento e higienização oral, isso pode até acontecer e você fazer de forma correta. Mas se você não desenvolver uma boa técnica e não tem esse condicionamento de higienização oral correto, não vai valer a pena. Fique de frente ao espelho. Primeiramente, você tem que criar intimidade com você. 3 minutos apenas. Quando você adquirir a técnica correta para fazer uma boa higienização. 3 minutos. Que você dedique à sua boca. Assim, né? 2, 3 vezes ao dia. Não vai ocupar tanto tempo. Se for 3 vezes ao dia, no dia você vai gastar 9 minutos com a sua boca. Distribuídos, bem distribuídos, né, doutora Elias? E se for fazer uso do enxaguante bucal, faça o uso do enxaguante bucal sem álcool, tá? A cosmética aí hoje é muito grande em relação às pastas dentais, em relação às escovas, em relação ao fio dental, em relação a enxaguante bucal. Tudo que você for escolher para não ocasionar muito gastos, não vá uma coisa tão cara e não vá alguma coisa tão barata. Então, escolha sempre uma pasta dental mediana, uma escova mediana sempre macia e um fio dental de qualidade média também, porque tem uns que são inacessíveis para algumas pessoas, mas façam o uso do fio dental. Isso vai favorecer bastante na questão da saúde bucal de vocês, evitando cárie, evitando tratamentos longos e tratamentos caros, né, doutora Elisa? Sim.
essa questão do nosso kit básico de escovação, a gente tem que pensar que são especialistas. Ou seja, a escova ela é especialista em escovar a oclusal dos dentes, a lateral interna e a lateral externa. A escova não consegue, ela não sabe limpar entre um dente e outro. Esse espaço, o especialista para ele é o fio dental. Ou, dependendo do caso, uma escova interdental. Então, eles são especialistas, mas tem um especialista muito importante também, que é o raspador de língua. É um hábito que muitas vezes a pessoa não tem, mas a língua ela acumula bactérias, resíduos de alimentos e pode gerar um mau cheiro muito grande, um mau hálito por causa daquela língua suja, saburosa, amarelada. Então o raspador de língua também é muito importante. O enxaguante bucal, igual a doutora Ina falou, é sem álcool. Hoje a gente não usa mais produtos com álcool na boca porque o álcool desidrata as estruturas. E não há necessidade de ter álcool para limpar. Nós já temos a qualidade efetiva dos produtos sem o álcool. Então a gente dispensa. A maioria dos produtos odontológicos para higiene bucal, você vai ver raramente um escrito lá com álcool. A maioria, todas as empresas já chegaram à conclusão que sem álcool é melhor, gera uma qualidade melhor para os tecidos. Então é o que nós aconselhamos hoje. Também, doutora Elisa, o pessoal está perguntando aqui, a Luciene de Queluz, ela está perguntando se existem alimentos que escurecem os dentes. Bom, todo alimento pigmentado pigmenta o dente. Não quer dizer que escureça o dente. A cor do dente ela vem da dentina, o esmalte é transparente e transparece aquela sujidade, aquele manchamento superficial do dente. Ou seja, café, cigarro, extrato de tomate, vinho, maravilhoso vinho. Coisas pigmentadas pigmentam os dentes. Nada que uma boa escovação não resolva. Bom, se a tua escovação não é efetiva, nada que uma visita ao dentista para fazer uma profilaxia, limpeza dos dentes, não resolva. Agora, o esmalte muitas vezes ele forma microtrincas. Quando essa pigmentação penetra nas trincas do esmalte, aí já fica um pouquinho mais complicado de limpar. Mas ainda é possível fazer um bom trabalho. Mas o nosso grande vilão mesmo é o tal do cigarro e do cafezinho, né, doutora? E o envelhecimento também, né, gente? Porque acaba que o envelhecimento da dentina vai colocando aquelas cores meio amareladas, acinzentadas de todos os dentes, né? Então, infelizmente, a idade faz com que os dentes amarelem, sim. Porque quando vocês lembram que estavam jovens, os dentes eram super brancos, né? Ia falar, agora meus dentes estão ficando amarelados. Não é só a alimentação, é questão do envelhecimento da dentina também, tá? Então, aí pode usar. E o clareamento, doutor Elias? Ele pode ser usado em qualquer idade ou ele é assim um pouco mais direcionado? Qual tipo de paciente que pode ser feito esse clareamento? Bom, o clareamento ele pode ser feito em qualquer idade. Mas vamos aos critérios. Criança também? Não, Adolescente? Criança não há necessidade. Jovem, pode fazer sim, mas os critérios são os seguintes: nós temos que observar sensibilidade dental. Uma pessoa que tem muita sensibilidade nos dentes, ao fazer o clareamento, essa sensibilidade tende a aumentar. E aí a gente tem que avaliar o custo-benefício de quanto precisa clarear esse dente, se a forma de fazer esse clareamento para não prejudicar essa questão da sensibilidade. Pois é, a Joana Dark até escreveu aqui
ela queria entender o branqueamento dental, que é esse clareamento que nós estamos falando, Joana. Agora, outra questão Mas importante. a gente tem que falar do ácido do clareamento, doutor Elias. Por que ele deixa o dente tão branquinho daquele jeito? Não, mas Qual que é a ação? vamos continuar primeiro no critério. No critério do clareamento. Se eu tenho um jovem, um adolescente, uma pessoa mais nova, eu consigo clarear muito mais o dente dele porque é um dente jovem. Isso, Onde é a verdade. dentina ainda não Escureceu, né? totalmente. E se eu faço a manutenção desse clareamento ao longo da vida, eu consigo manter esse dente mais claro por mais tempo. Se eu pego um dente já de uma pessoa de meia idade para frente, ou seja, eu pego uma pessoa de 17, 18 anos, eu vou ter um resultado. O dente vai ficar muito mais branco. Duas pessoas que nunca fizeram clareamento. Eu pego um de 17, 18 anos, vou fazer clareamento, vai branquear muito. Eu pego uma pessoa de 35 anos, 36 daí para frente, eu vou ter um dente que vai clarear pouquíssimo. A gente vai conseguir um tom e meio, quando muito 2 tons a mais de clareamento naquele dente. Por quê? É um dente que já está mais mineralizado. Eu não consigo o mesmo resultado nessas duas idades diferentes. Nós temos os 2 produtos básicos que fazem o clareamento, que seria o peróxido de hidrogênio e a carbamida. E aí a gente tem as porcentagens. De acordo com o grau, se vai ser um clareamento de consultório, se vai ser um clareamento caseiro. E esses produtos eles vão agir na superfície do dente, tornando esse dente mais claro, deixando o esmalte mais transparente e gerando a ilusão de dente mais claro. Então, esses são os critérios. Bom, quem faz clareamento não quer dizer que a pessoa não possa tomar Coca-Cola, não possa tomar café. Essas coisas pigmentadas, elas vão sujar o dente e não escurecer o que foi clareado. Tá? A pessoa não precisa se privar disso. Precisa melhorar a qualidade dos cuidados com a escovação, com a higienização da boca. Outra coisa importantíssima para quem quer fazer clareamento. Para você manter o seu clareamento, é necessário que pelo menos uma vez por ano faça um reforço do clareamento. Exemplo, a mulher vai lá no salão hoje, faz a unha não vai ficar feita para sempre, semana que vem tem que fazer de novo. Vai lá, escova o cabelo, lava o cabelo, na outra semana tem que fazer de novo, porque senão já não tá bom mais. Já não tá bom mais. O clareamento é assim, o dente com o passar dos dias, dos meses, ele vai retornando à cor natural dele, ele vai escurecendo. E aí a manutenção tem que ser feita para poder voltar ele àquela condição original de claro. Certo, doutora? Certo, mas a Joana Dark ainda está com muitas dúvidas sobre o clareamento. Ela quer saber se o clareamento é um procedimento abrasivo. Não. É uma ação química e que não danifica e que não enfraquece o dente. Tá? Quando a gente faz a profilaxia, o jato de bicarbonato, passa a escovinha, raspa os tártaros, aí nós temos a ação da cureta, limpando, nós temos a ação do jato de bicarbonato, limpando, porque aí é uma ação abrasiva, e nós temos a pedra pómez junto com o creme, que também é uma ação abrasiva. Só que isso faz só um polimento superficial. Isso não é clareamento, isso não é branqueamento de dente. É apenas remoção de sujidade. E dá um aspecto de limpeza, clareou. né? É porque o dente fica limpo, liso e polido. Isso. Né?
Dá uma sensação que a pessoa assim que tirou 10 quilos das costas. Aí a Luciane de Queluz está perguntando se o clareamento é um procedimento muito caro. Luciane, eu ainda quero te falar que o clareamento existe de duas formas, tá? Clareamento a laser e o clareamento caseiro. Mas, doutora Elisa, o clareamento ainda é um procedimento muito caro? Olha, o que seria um procedimento caro? Vamos pensar. É tudo questão de custo-benefício. Bom, a pessoa vai lá e investe X reais num botox que vai durar 6 meses. Que não é barato esses X E é, reais. e é, e é um X reais bem mais alto do que o X reais de um clareamento dental. E a cada 6 meses tem que fazer a manutenção. O apelo estético hoje das mídias sociais, que a sociedade impõe, é muito grande. O clareamento dental, ele não é um procedimento caro, visto o benefício que ele traz no sentido estético da coisa. A apresentação, o bem-estar da pessoa consigo mesmo estando de máscara, a pessoa precisa ter um sorriso bonito. Porque esse sorriso não é para as outras pessoas, é para ele próprio. Um dia ele vai estar sem máscara. E aí? E quando você investe em qualquer benefício estético para sua boca, você está investindo na sua autoestima. E tem os vários tipos de clareamento. Não, eu quero fazer um clareamento caseiro só. Ele vai durar mais tempo, ele vai ser um pouco mais barato e você vai fazer na sua casa com orientação do dentista. Não, eu quero fazer um clareamento mais rápido. Aí nós temos a técnica de laser no consultório e temos a técnica do consultório que não tem a intervenção do laser. E a gente pode também mesclar as duas técnicas. Sim. E aí faz o pacote, ó, uma sessão de laser é 2x. Mas você vai fazer 5 sessões, eu vou fazer cada sessão a X, vai ficar muito mais barato para você. Então é uma forma de viabilizar, porque aí faz um pacotão de tudo que tem que fazer e fica mais em conta. Mas antes de pensar na questão estética do clareamento, a gente tem que pensar, se você tem uma cárie no seu dente, não é interessante fazer o laser com esse dente aberto. É importante tratar. Quando você faz clareamento, se você tem uma restauração, principalmente em regiões estéticas, dente anterior, e o dente vai clarear e o material restaurador não. Bom, o material restaurador não clareou, seu dente vai estar claro, mas a resina vai estar escura. Então nós teremos que esperar mais ou menos 20 dias e substituir essa resina também. Lógico, se é um dente lá atrás que tem uma resina no oclusal e não vai interferir na estética, nós não vamos trocar a resina após o clareamento. Mas nas regiões estéticas nós vamos ter que complementar a estética trocando essas resinas. Então tem que ser avaliado caso a caso o que é mais indicado. Não é uma receita de bolo para todo mundo que quer fazer. Cada paciente é um ser individual e a gente precisa avaliar como tal. E aí a gente vai dizer, olha, para você pode fazer o clareamento dessa forma que vai dar certo. Vai ter que trocar essa e essa resina depois, porque a pessoa tem um parâmetro do caminho que vai estar seguindo. Mas a boca não pode ter algumas complicações como cárie. Também aqui estão perguntando para nós se nós devemos tratar do canal dos dentinhos de leite. Devemos sim. Assim como eu falei antes que os dentes de leite
é super importante na boca da criança para determinar a direção, a trajetória dos dentes permanentes. O dente de leite causa dores fortíssimas, infecções, tá? Pode chegar a dar abscesso. O dente de leite deve ser tratado como se fosse um dente permanente, tá? Tem o prazo ali que a pessoa trata do canal, o dentista trata do canal do dente de leite, e se não for viável, faz a remoção, mas logo em seguida tem que colocar um mantenedor de espaço. O que vem a ser isso, um mantenedor de espaço? É um aparelhinho que a gente coloca no dente da criança, segurando aquele espaço ali, porque vai haver um desenvolvimento ósseo, e se a gente não segurar aquele espaço, aquele dente ele mesializa, ou seja, chega para frente, diminui o espaço que era para o dente permanente. Se diminuir o espaço que era para o dente permanente, esse dente permanente ou vai nascer no céu da boca, ou vai nascer vestibularmente na pessoa, e a gente vai precisar recolocar esse dente ali. Então, por isso que a gente fala da prevenção. Vá ao dentista, procure sempre, tá? De uma maneira preventiva. A maneira curativa sempre vai ser mais cara. Como a Luciene perguntou assim, o clareamento é caro? Não, não é caro. A prevenção é cara? Não, a prevenção não é cara. A prevenção é para evitar um mal maior, né? Prevenir ainda é o melhor remédio. É verdade, doutora. Se a gente for pegar pelo ponto de vista da prevenção, bom, o pai leva o filho ao dentista, periodicamente é feita é feita a profilaxia, é feita a aplicação de flúor. Essa criança, quando ela voltar, se ela tiver cárie, vai ser uma cárie mínima, pequenininha. E tratado aquela cárie ali, a criança vai ter o desenvolvimento normal sem grandes problemas. O pai gastou X para fazer isso, mas o outro pai achou desnecessário tratar o dentinho de leite da criança. Bom, o dentinho de leite deu cárie, a cárie cresceu e de repente essa criança está com uma dor imensa. O dente de leite não pode ser tirado de qualquer forma, a qualquer tempo. Ele tem um momento certo dele sair. Então o pai vai gastar com o canal do dente de leite, com a coroinha para o dente de leite. E esse dente vai ficar caro. Aí vai ficar caro. Mas porque não investiu na prevenção. Ah tá, mas eu não vou gastar com o dente de leite, arranca o dente do meu filho. Arranquei o dente da criança. No nosso corpo, a tendência é tudo migrar para a linha mediana, para o centro. O que equilibra os dentes na boca é o contato entre eles. Ou seja, se eu perdi um dente aqui no intervalo, os outros vão fazer isso para fechar esse espaço. E vai fechar. Porque isso é um registro neural. O dente precisa ter um toque. Não havendo o toque, ele vai buscar esse toque. Aí o dente que tinha que nascer aqui, ó, já não tem espaço para nascer mais. Ele vai nascer por fora. E vai ficar tudo engronhado, tudo empipocado. Né? Se eu tenho um dente embaixo, dente em cima, e eles estão encaixando devidamente, eu perdi um dente, o outro vai descer e encaixar no meio. Isso vai causar um travamento. E esse dente ele vai descer até encostar na gengiva embaixo. Porque o equilíbrio das estruturas dentárias é que é feito dessa forma. O cérebro vai falar, ó, o dente, o molar não está ocluindo. Então ele vai descer até ele encontrar um ponto que ele toque. E aí a mordida já travou toda.
Esse travamento de mordida vai prejudicar o desenvolvimento da criança e vai prejudicar a oclusão. No caso do adulto, vai causar um travamento que vai provocar problemas na articulação temporomandibular. A pessoa vai começar a estralar na hora de abrir e fechar a boca, deslocar a mandíbula, vai escutar como se tivesse um rangido de porta dentro da mandíbula. A pessoa vai ter dificuldade, cansaço para mastigar. E por final dessa história, a pessoa pode desenvolver dor de cabeça, dor no pescoço, dor na musculatura e perda de audição. Isso tudo porque desequilibrou todo um sistema que trabalha em conjunto. Quando a gente fala em prevenção, a gente está prevenindo em todos os níveis. Previne a cárie, previne, no caso da ortodontia e ortopedia, com relação ao aparelho que vai equilibrar essas estruturas e criar os espaços necessários. Ao mesmo tempo, nós vamos estar observando o desenvolvimento das articulações, se está tudo certinho, tudo equilibrado. Uma coisa que a gente fala muito para os nossos pacientes é a importância de mastigar dos dois lados. Pessoa que mastiga de um lado só desenvolve mais um lado da musculatura facial, aí fica com a boca torta, nariz torto, olho torto. Sobrancelha, né? Tem um desnível da mais musculatura. alto. A bochecha é uma maior do que a outra. Isso tudo por causa de tonicidade muscular. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente pensa nessa prevenção num âmbito muito maior. O paciente vai no consultório, ele pensa assim, não, eu estou vindo aqui para eu não ter cárie. Mas eu, como dentista, eu estou olhando todo o paciente. Eu não estou olhando apenas aquele dente com cárie. Eu, por exemplo, já é o segundo caso em menos de um mês que eu pego de paciente com cisto grande na região de terceiro molar. Assim, coisas que acontecem que se a gente não faz o estudo de uma forma responsável, pode trazer sérias consequências para o paciente ao longo do tempo. Muitas vezes o paciente chega no consultório, ele está com lesãozinha que não sara. Eu tenho que pensar num câncer bucal. Eu tenho que pensar num outro tipo de lesão e nas consequências dela. Então é importantíssimo a qualquer idade ir no dentista fazer essa prevenção. Por exemplo, um câncer de boca. Se ele está lá quietinho lá, a pessoa não sente dor, não sente nada, aquilo ali não incomoda. Às vezes a pessoa nem sabe que ele está lá. Ele chega lá no consultório, eu faço aquela avaliação, eu vejo tudo, eu detecto. Se eu pego aquele câncer na fase inicial, a pessoa tem uma chance aí de mais de 90% de fazer uma cirurgiazinha, tirar aquilo ali, tratar e sarar. Se eu pego ele numa fase mais avançada, muitas vezes ele não vai ter nem 6 meses de vida a mais. E se tiver sobrevida depois, ele vai ficar mutilado, porque às vezes vai ter que tirar parte da mandíbula, parte da maxila, às vezes vai perder um nariz. Então, assim, a prevenção ela é muito ampla e ela deve ser feita em todos os âmbitos da nossa vida. A gente se previne financeiramente, a gente se previne emocionalmente, a gente se previne com a nossa saúde, a gente se previne nas nossas relações interpessoais. A vida é toda feita por prevenção. Tudo que você não previne, você tem um preço mais alto para pagar depois. A precaução, a prevenção, faz com que tudo te custe mais barato. Ou seja, é a lei do resultado, né? E nós temos bastante perguntas aqui, viu, doutor Elias? Vamos lá, vamos às perguntas. O Carlos da Bonfintech, ele está perguntando o que é oclusal? Carlos, oclusal é a parte dos seus dentes onde ocorre a mastigação, viu? Quando você vai fazer a mastigação, é essa parte que você vê aqui, ó,
horizontal. A gente não trouxe, né? Deveríamos ter trago os nossos macromodelos, né? Para ir exemplificando melhor para vocês. Não, mas é simples. A oclusão do dente, a oclusal do dente é a parte onde tritura os alimentos. É onde espreme. No caso dos incisivos, eles têm a incisal onde eles vão cortar os alimentos. Quando a gente fala da oclusão do paciente, é o conjunto de trabalho de todos os dentes na mastigação. Então, o paciente está mastigando, só que ele não mastiga só reto, ele mastiga fazendo movimentos laterais. E esses movimentos laterais são todos coordenados pela nossa articulação, pela musculatura em conjunto com a articulação. Quando você tem qualquer toque prematuro, qualquer disfunção mastigatória, a oclusão dos dentes não vai encaixar, não vai ter um encaixe perfeito. Esse desencaixe, esse travamento, isso vai gerar danos. Então, cada dente tem a sua oclusal e o conjunto da oclusão, que seria a mordida do paciente, a mastigação do paciente. Isso mesmo. Nós temos uma outra pergunta aqui. A Luciene pergunta assim: as lentes de contatos são indicadas para todas as pessoas, todos os tipos de pessoas? Olha, as lentes de contato, elas são lindas, Maravilhosas. esteticamente são o que há na moda agora de melhor. A moda é essa. Porém, é um tratamento caro, vamos dizer assim, é um investimento alto e depende do que você quer para você. Não, eu preciso investir nos meus dentes, eu tenho disponibilidade de investir X. Só que pode se tornar um elefante branco. Por quê? Quem faz uma lente de contato, quem faz uma faceta, quem faz uma coroa protética, precisa ter um cuidado muito maior com a prevenção, com a escovação, com as visitas ao dentista. Porque na área de junção entre faceta, entre lente de contato e dente, fica uma pequena linha de cimentação, praticamente invisível ao olho. Só que naquela linhazinha ali onde a faceta, a lente de contato está colada, pode acumular uma bactériazinha que vai gerar uma infiltração, uma cárie, e você vai perder o seu trabalho tão lindo, maravilhoso, que você sonhou tanto e que você investiu tanto, e você vai perder. Então, assim, precisa ser uma coisa muito consciente, muito bem orientada pelo dentista e cuidado redobrado de quem está disposto a investir. Não estou dizendo que não vale a pena, não. Vale sim, demais. Fica lindo, maravilhoso. Mas tudo que a gente faz e que a gente quer que dure muito tempo, a gente tem que ter responsabilidade e os cuidados devidos. E a lente de contato, as facetas, os tratamentos estéticos exigem que a pessoa mude totalmente de hábitos. Um grande problema que a gente vê é, por exemplo, a pessoa teve problema periodontal, perdeu todos os dentes da boca. Aí foi lá, fez as economias, juntou o dinheirinho dela e foi fazer implante. Implante não careia, implante não dói, implante não isso, implante não aquilo. Mas a mesma doença periodontal que dá em volta do dente, a gengiva adoece em volta do implante. E a gente fala doença periimplantar. Em volta do implante a gengiva inflama, a gengiva incha, a gengiva sangra. Porque a pessoa realizou o sonho de ter os dentes de volta, mas não mudou os hábitos. E às vezes não foi por falta do dentista falar e ensinar, não. Foi porque a pessoa não conscientizou da necessidade da mudança de hábitos. Aí vem o ciclo vicioso, onde ela vai perder os implantes igual perder os dentes. E a gente não quer. Por isso que a gente martela tanto em cima da prevenção. Porque é ela que dá sustentabilidade e que dá
durabilidade a qualquer tratamento odontológico. E para que isso continue perfeitamente, tanto a manutenção da cárie, a manutenção da gengiva saudável, a manutenção do seu implante, lá no consultório eu faço essa técnica, né, que eu chamo de técnica de higienização oral, né, o condicionamento de higienização oral com os pacientes. Ou seja, eu dou um determinado tempo, eu dedico um horário simplesmente a isso para ensinar os pacientes a fazer essa escovação de forma correta e eficiente. Muitas vezes eu falo isso com a pessoa fala, não, mas eu sei escovar os dentes. E a hora que eu vou mostrar a técnica, como deve ser feita, e a pessoa fala, realmente eu não sabia escovar os dentes, né? Então a gente está lá sempre à disposição de vocês para ensinar da melhor maneira possível. Mas nós ainda temos mais perguntas aqui, doutora Elias. Doutora. O Zezé Port Prime, ele pergunta assim, ó, o aparelho móvel é indicado somente para crianças? Não, ele não é indicado somente para crianças. O aparelho móvel, ele faz um tratamento muito eficiente também no adulto, tá? E falando em aparelhos, tanto o aparelho ortopédico, né, funcional, quanto o aparelho ortodôntico, essas duas formas de aparelho, eles são reabilitadores, ou seja, se a pessoa tem os dentes muito apinhados, quando ele usa o aparelho e que coloca esses dentes na arcada de maneira correta, a gengiva dele vai ser uma outra gengiva, ele vai ter uma melhor forma, né, para escovar os dentes, porque os dentes apinhados ele tem maior facilidade de juntar biofilme ali, virar tártaro, gerar uma agressão gengival que pode levar a uma periodontite, que é o avanço da doença gengival, né? Então, quando você coloca esses dentes, além da estética, você devolve função de mastigação para eles, não é isso, doutora Elisa? Então, portanto, a gente não usa só em criança, a gente usa em adulto o aparelho móvel também, e hoje a gente usa muito o aparelho móvel em adulto para tratar a disfunção temporomandibular. Muitas vezes, antigamente, a gente colocava só a plaquinha de bruxismo. Hoje a gente já usa um plano simples, tá, para tratar essa disfunção temporomandibular, que nós vamos tratar ali a musculatura toda, né? Então, não se usa somente em crianças, pode ser criança, jovem, adulto, tá? Isso não tem distinção. O aparelho móvel pode ser usado em adulto, sim. E a gente alcança grandes resultados. Eu tenho visto isso muito, né? E há um relaxamento, né, doutora Elias, da musculatura. As pessoas às vezes reclamam, né, dos estalidos, dos famosos estalidos no côndilo, né? E que às vezes chega a incomodar até as pessoas que estão em volta. E o aparelho vai fazer essa função de tirar essa carga, essa força que a pessoa coloca na musculatura, que vai trazer grandes tensões, que gera dor de cabeça, dor musculares, que as pessoas falam, eu fico tão nervosa que dou vontade de sair mordendo nos outros, de tão nervosa que eu fico. E realmente, você acordar todos os dias tensionada, de ter feito, de ter mordido, de ter rangido os dentes, e isso hoje em dia não tem sido só em adulto não, viu? Eu peguei o caso de uma criança que ele está com bruxismo. Devido à pandemia, isso tem sido um assunto frequente e o número maior de crianças é que aumentou essa questão do bruxismo, que é o rangir dos dentes à noite. Essa questão de estresse tem trazido prejuízo em várias áreas, né? A questão do bruxismo, a pessoa acorda depois de uma noite de sono mal dormida, aí a pessoa fica mal-humorado, nervoso, e acaba que reflete na qualidade do dia inteiro, né? Então, a pessoa não tem um sono bom, né? Como é que vai estar bem durante o dia? Agora, o aparelho ortopédico, ele serve para qualquer idade. Por exemplo, nós colocamos aparelho no Rafael, nosso filho, com 3 anos. Por quê? Aí ele tinha uma mordida profunda e ele machucava o céu da boca porque os dentinhos cortavam o céu da boca dele. Então, com 3 anos de idade, ele usou um aparelhinho por alguns meses.
Até teve um episódio cômico, engraçado e um pouco trágico, né? Porque ele estudava na Escolinha Batista e ele chegou lá empolgado com o aparelho dele, tirou o aparelhinho e foi dando para os coleguinhas experimentar. Todo mundo pôs na boca. Aí a professora ficou desorientada. Ah, meu Deus do céu. E também aqui a Márcia Pereira, Elias, ela está perguntando qual o procedimento mais indicado entre ponte fixa e implante? Olha, cada caso é um caso. Mas a ponte fixa ela tem caído em desuso pela questão de ter um custo alto. E quando você une vários dentes para sustentar uma estrutura metálica, se você tem a infiltração em uma das bases, você perdeu a ponte fixa inteira. Quando você coloca implantes, você não vai, você consegue individualizar os dentes. Se você perdeu um dente, você perdeu só aquele dente. Por exemplo, você tem lá um espaço que está faltando 2 dentes. Aí você vai pegar mais 2 dentes do lado para poder fazer a ponte. Então você vai ter uma prótese fixa de 4 dentes apoiados em 2 bases. O custo de fazer canal provisório para essa fixa e mais uma fixa definitiva de porcelana, às vezes fica mais barato você fazer 2 implantes ali naquele intervalo. Sim. E ter 4 dentes individuais. Verdade. Porque na ótica que a gente tinha no passado, era assim. Porque não se tinha o implante também no passado, né? A gente tinha 4 bases, um molar, 2 caninos e fazia uma ponte fixa de orelha a orelha, de um lado a outro. Aí de repente perdia a base de um canino. Aí perdeu tudo e a pessoa ia para a dentadura. Então hoje em dia a gente avalia muito isso. A ponte fixa é viável ainda? Sim, mas está caindo em desuso pelo advento do implante. Mesmo uma ponte fixa apoiada em cima de implantes, por ser uma união mecânica, sim, ela corre menos riscos de dar problema do que o dente. Porque o dente vai ter a linha de cimentação e a raiz pode cariar da coroa ali para baixo, que é um local de difícil higienização. Então o implante acaba sendo mais viável nesse sentido também. Mas eu preciso saber se eu tenho quantidade de osso suficiente para colocar um implante. E eu tenho que colocar todo esse diagnóstico no papel para indicar o que é mais adequado para cada caso. Para poder fazer a escolha, né? Mas hoje em dia o implante sempre tem sido mais viável do que a prótese fixa. Nós temos outra pergunta interessante aqui. A Jona Dark está me perguntando o que a gente acha do tratamento de flúor na escola. E ela ainda fala que hoje em dia nas escolas públicas, viu, pessoal, que eu tenho que bater palmas para as escolas públicas que ainda fazem a escovação infantil. O maior mal infantil até os 6 anos, depois vai para a escola e não continua esse procedimento com as crianças. Molar permanente erupcionado, e até os pais abandonam as crianças em relação a isso, achando que eles já têm condicionamento, responsabilidade com a higienização oral para poder fazer isso sozinho. E não, a higienização oral da criança deve ser acompanhada pelo menos uma vez ao dia pelos pais até os 11 anos. Ele bebezinho, a gente vê o pai com aquele cuidado, vai higienizando até os 5, 6 anos. Quando chega os 6 anos, abandona a criança. Não, agora você cuida. A criança ainda não tem maturidade, não tem habilidade e ainda o condicionamento manual para poder fazer essa higienização oral sozinha. Ela não sabe passar o fio dental sozinha. Então, o que eu indico para os pais é que faça essa higienização supervisionada, pelo menos a última escovação, né? A escovação antes de deitar. Mas eu acho que esse trabalho da escola pública de
colocar a aplicação de flúor, né? Que até a Joana fala aqui, ó, tratamento de flúor na pré-escola, tá? As prefeituras aqui de Uberaba, realmente, a prefeitura daqui está de parabéns. A gente sabe que nas creches, tá? Nas escolinhas infantis municipais, esse é um hábito e é feito pelos professores. Muitas vezes eu pego alunos de escolinhas particular, né? Que às vezes fica lá o dia todo e eles fazem isso até os 6 anos. Aí depois, quando a criança entra no primeiro aninho, a escola não dispensa esse horário ainda, não chama as crianças para fazer essa escovação. Deveria ser em todos os anos. Olha, agora é o horário da escovação. Foi para o lanche, faz depois, antes de retornar, todo mundo fazer a escovação. Cada sala deveria ter o seu horário e fazer isso, porque a gente não teria tantos dissabores de crianças aí com 11 anos perdendo o primeiro molar permanente devido à cárie, porque foi abandonado. E a criança não reclama para os pais, porque ainda não está doendo, ela só vai reclamar na hora que chega a dor. Chegou a dor, ou é canal ou o dente já está completamente perdido. Não é isso, doutor Elias? Ou é canal ou o dente está perdido, não tem outra história. Mas a condição de cárie, o tratamento de cárie, hoje nós conhecemos muito sobre cárie. Nós temos a fluoretação da água de consumo, ou seja, a Codal já coloca flúor lá na água, a criança bebe a água já fluoretada. As escolas, principalmente as públicas, têm esse trabalho de bochecho com flúor. O PSF atua bastante nisso, o Programa de Saúde da Família, então reduz bastante. Mas a criança, ela precisa dessa orientação do pai mais da mãe quanto à escovação, igual a doutora Ina falou, até por volta dos 11 anos, algumas até um pouquinho mais. Mas não pode se esquecer de incentivar que a criança escova. Filho, vai escovar o seu dentinho. Nossa, filho, que dentinhos lindos, deixa o papai ver. Agora é minha vez de escovar. A criança já escovou, já fez o exercício dela. Agora é a vez do papai, é a vez da mamãe. Aí você vai lá e corrige, pega aqueles cantinhos aonde não conseguiu escovar e você faz aquele trabalho. Bom, se você acha que o seu filho aos 6, 7, 8 anos tem condições de escovar sozinho, você está cometendo um erro muito grave que depois vai te custar no bolso. A hora que tiver sofrimento do filho, a dor do dente, a hora que tiver que tratar a cárie, tratar o canal. Então vai ficar caro, além do sofrimento da criança. Então é melhor acompanhar até ali para os 11, 12 anos, se a criança for mais assim, e continuar pegando no pé, mesmo que não faça mais a partir dos 11, 12 anos, pegando no pé, porque o adolescente muitas vezes ele tem preguiça. O adolescente muitas vezes tem preguiça de tomar banho, preguiça de escovar os dentes, preguiça de fazer tarefa. A única preguiça que ele não tem é de ficar no joguinho, no celular e no computador. Então a gente tem a obrigação moral, como educadores dos nossos filhos, de trazer eles para o centro da normalidade, da realidade. Nós precisamos posicionar eles. Porque se a gente não faz isso, de uma forma ou de outra ele vai ser posicionado. E a forma, muitas vezes, que ele vai ser posicionado vai ser através do sofrimento. Então, como pais, nós temos essa obrigação. A Luciene está perguntando aqui, falando, né? Que ela percebeu que depois que os filhos dela começaram a fazer o uso do aparelho, eles pararam de ranger os dentes. Se é por causa do aparelho. É sim, porque quando se coloca o aparelho, né? Geralmente as crianças usam para dormir, que os dentistas indicam isso muito.
faz um distanciamento dental ali e a criança não consegue travar esses dentes para ranger os dentes à noite, tá? A gente gostaria muito de agradecer a todos vocês que participaram dessa live aqui conosco. Foi muito importante para nós, espero que nós tenhamos esclarecido muitas dúvidas de vocês. Vocês também podem acompanhar a gente através das redes sociais. Eu, como doutora Ina Márcia, o doutor Elias, pode conversar com a gente pelo direct e principalmente, pessoal, nós vamos pedir a vocês que compartilhem nossas lives, né? Essa semana até terça-feira nós colocaremos o programa já editado. Vocês podem distribuir nas redes sociais de vocês, nós vamos ficar gratos e pedir para que as pessoas se inscrevam no nosso canal. Mais uma vez, vocês com responsabilidade social juntamente com a gente, levando um conhecimento de suma importância para a população, para tirar dúvida das pessoas, para a gente saber que a gente está falando que são falas de profissionais e que vai levar um conhecimento correto para vocês. Um forte abraço e até sábado que vem. E nós vamos trazer aqui a doutora Mirela, ela é veterinária e a gente vai falar um assunto muito importante sobre os cães, tá? Os cães na rua. Vai ser um assunto muito interessante. Aguardamos vocês com um forte abraço. Até breve. Que Deus abençoe a semana de vocês. Gente, esse assunto da semana que vem vai ser fantástico. Nós vamos saber quais os problemas que os nossos animaizinhos podem ter, quais os problemas que os animais de rua podem gerar na sociedade. Assim, ó, está sendo preparado com muito carinho. A gente está com a grade de programas muito bons. Nós vamos falar sobre a questão de drogas no sábado subsequente, dia 10. Nós vamos trazer um pastor especializado, assim, que ele viaja a rodovia pegando pessoas que estão ali jogadas, andarilhos, e dá cuidado, recuperando vidas. Atenção a usuários de substâncias químicas. Nossa, é um trabalho fantástico. Então, ó, nossos próximos programas estão prometendo grandes coisas para nós. Nós contamos com todos vocês, que somos muito gratos pelo apoio, pela presença, e igual a doutora Ina falou, nos ajude a divulgar, a compartilhar, e esteja com a gente nos próximos programas, que nós vamos trazer muita informação de qualidade. Um forte abraço a todos. Abraço para vocês e até sábado. Até sábado que vem. Fiquem todos com Deus.